Certo. Bom, olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe o horário que o pessoal vai ver, né? Então, nós estamos aqui iniciando a nossa segunda edição do Talk Be Imbitável, hoje com a nossa convidada, a engenheira civil Letícia Pinheiro, e nós vamos trazer à tona um assunto sobre o BIM no ambiente de obras públicas, né? Nós tivemos a satisfação de estar em parceria com a Letícia numa obra pública aqui no município do Espírito Santo, município de Alegre, e a gente convidou ela para um bate-papo sobre o tema. Então, Letícia, gostaria que você se apresentasse melhor para as pessoas. Eu sou engenheira civil, né? Me formei em 2017. E, assim, eu comecei minha empresa em 2022 de engenharia em projetos. Eu sempre tive uma queda por fazer projetos, né? Eu sempre gostei de mexer com essa área, então eu fui mais para isso daí, no início. Só que depois que eu comecei a mexer com projeto e abrir a empresa, eu senti falta daquela prática na obra, sabe, do contato com a obra, para poder estar melhorando mais os meus projetos. E porque assim, nada como a gente estar ali sabendo o processo, né? Saber mais do processo para a gente estar entregando projetos melhores, mais detalhados, né? De acordo com a realidade que se apresenta no decorrer das obras. Então, quando a gente fica muito atrás do computador, a gente não tem muita essa noção. Então, aí surgiu uma oportunidade em 2020, acho que 2022. Não, foi 2022, surgiu uma oportunidade. Na verdade, eu abri minha empresa em 2019. Em 2022 surgiu essa oportunidade de eu estar indo para a Prefeitura Municipal de Alegre. Na verdade, para a Prefeitura de Una. Foi lá que eu comecei, para poder estar trabalhando com obras públicas. E aí eu falei assim, gente, eu acho que essa é a minha hora, né? Porque assim, eu estava mais só entregando projeto, né? As pessoas não fechavam muito essa questão de vistoria. Então, eu falei assim, é a minha hora de estar, né, indo buscar essa prática dentro da obra que eu estava querendo. E aí eu fui, em 2022, para a Iuna, e fiquei lá quase um ano, e vim pelo processo seletivo para trabalhar em Alegre, na Prefeitura Municipal de Alegre. E eu estou desde então na fiscalização, mas ainda continuo por fora mexendo com os meus projetos, né? E isso me deu uma bagagem boa para estar complementando os projetos nessa parte de reforma, porque é a área que eu mais gosto, é de trabalhar com projetos de reforma. E desde então estou trabalhando com fiscalização de obras, né? E as que eu mais fiscalizo, assim como eu estava conversando com a Ana Paula agora há pouco, são mais do âmbito de edificações, né? Não fiscalizo tanto as pavimentações que tem aqui no município. Eu tenho uma ou duas obras de pavimentação, mas as que eu mais fiscalizo são de edificação, né? Que isso até ajuda mais para mim, né? Dentro da minha área como autônoma. E eu adoro fazer isso. Eu trabalho com muito carinho pela área que eu atuo, que eu gosto muito mesmo. E assim, é trabalhoso, ficar com as duas coisas, né? Tanto na prefeitura quanto autônoma, porque eu saio da prefeitura e depois eu continuo trabalhando dentro da minha empresa. Mas é assim, né? Assim que a gente vai crescendo profissionalmente. É verdade, E verdade. adquirindo conhecimento também, né? Cada dia da obra é um conhecimento a mais que a gente vai obtendo. Com certeza. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá, Letícia? De verdade. Nada, que isso, é um E, prazer. e a gente convidou a Letícia para ter essa conversa, ela já se apresentou aí, já deu uma pista aí da área dela, do segmento, e a gente convidou também o Flávio Tombo, que é nosso diretor de inovação aqui da Habitável, e eu sou Ana Paula Tombo, CEO da Habitável Tecnologia, e em
2023, a gente aqui da Habitável, nós da Habitável, nós iniciamos um projeto de inovação, o Cluster Ciclo 1, que é justamente para estreitar a implementação, estreitar, levar, disseminar ainda mais a metodologia BIM em obras públicas. E foi assim que a gente se conheceu, né, Letícia? Foi através desse projeto, que foi a conexão entre o Flávio Tongo, na época, o nosso atual secretário de inovação, o William, e foi nesse contexto que nós conhecemos a Letícia, né? Implementando uma metodologia BIM num órgão público, numa escola, na escola Leles, não é isso? Isso, professor Leles. Isso, professor Leles, que fica em Alegre. Então, a gente vai compartilhar aqui um pouco com as pessoas as boas práticas, as lições aprendidas, os desafios da nossa experiência, e em especial nesse projeto que é a escola Professor Leles. Tudo bem? Flávio, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Olá, Letícia. Obrigado aí por ter aceito o convite, Letícia. E obrigado também. Obrigado por ter aceito, né, nos acolhido, né, junto com a Kátia, com o Rodrigo, né, com o William, nos acolhido em Alegre, junto com as outras demais partes da equipe, né. Eu lembro que tinha vários das primeiras reuniões que a gente participou. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E obrigado a todos aí interessados no tema, e os nossos órgãos públicos, é uma demanda federal, né, difundir a metodologia BIM, o fluxo de trabalho BIM, e a gente tem um desafio grande, porque temos mais de 5.000 prefeituras no Brasil todo, né, e às vezes quando as pessoas pensam em prefeitura, só pensam nas capitais, região metropolitana, né, mas tem mais prefeituras fora de capital, fora da região, dessas regiões metropolitanas. E aí eu agradeço aí, e os profissionais todos, né, precisam, nós da área de engenharia, tecnologia, dos técnicos, dos arquitetos, precisamos ficar antenados, né, com a Letícia, com a equipe da Letícia, a como adaptar o fluxo de trabalho BIM à nossa realidade. E aqui na Habitável a gente desenvolve tecnologias para isso, para tornar esse fluxo de trabalho mais acessível possível. Quando eu falo mais acessível, que é um dos gargalos, né, que a gente vai falar aqui, desde o acesso à tecnologia, as licenças, as assinaturas, né, desde do treinamento da equipe e retenção da equipe, treinar e reter, né, e desde também a suporte continuado, né, a um suporte continuado. Então, é esse tripé, e dos processos, né, do trabalho, é esse tripé que a gente vai abordar aqui. Obrigado, Letícia, obrigado, Ana Paula, obrigado a todos, e fiquem à vontade em divulgar esse conteúdo, pessoal que estiver assistindo, a nos fazer perguntas, porque o fluxo de trabalho BIM nos ajuda, a proposta, né, a deixar obras mais eficientes, entregues no prazo, na qualidade, e também dar mais transparência no uso dos recursos públicos, né, no caso do BIM, aplicado no setor público. Então, obrigado a todos, em especial a Letícia, a engenheira Letícia, por ter nos acolhido aí, recebido. Obrigado. Letícia, você pode compartilhar conosco como que foi que nós chegamos no projeto? Você já estava participando do projeto da escola Professor Leles, né? Então, você quer contextualizar um pouquinho o projeto da escola, por que enfim, vamos por etapas, né? Contextualizar um pouquinho o pré-projeto da história. Quer falar um pouquinho dessa história, por favor? Então, o professor Lely já estava em andamento, né? Mas vocês chegaram lá já ainda no início da obra. Vocês apresentaram para a gente a oportunidade de estar inovando, né, com essa tecnologia, e, assim, através dessa técnica que vocês utilizaram do escaneamento, a gente viu a possibilidade de fazer um acompanhamento da obra mais preciso, né?
E, assim, acho que isso somaria bastante dentro do acompanhamento, dentro da fiscalização, no que se diz respeito ao processo, né, da obra, às etapas, ligado ao cronograma, né, que a gente tem as etapas a serem cumpridas de acordo com o tempo, né, e fazer esse escaneamento de tempos em tempos te dá uma precisão, um detalhe, né, que somente por fotos, somente por medições, né, a gente não tem. E através dessa tecnologia que vocês nos apresentaram, a gente conseguiria chegar nessa precisão, né? Sim, bacana. E, bom, dentro desse contexto da obra do projeto da escola Professor Leles, quais são as boas práticas de aplicação do BIM que foram desenvolvidas nesse projeto? Se puder falar um pouquinho, Letícia, e depois se o Flávio puder entrar compartilhando um pouquinho como que vocês conectaram essas boas práticas, seria interessante. Então, é aquilo que eu falei. As boas práticas, no caso dessa tecnologia, seria na ajuda mesmo do acompanhamento da obra, né? Desse processo das etapas. E aquele escaneamento que vocês fizeram, o projeto que vocês nos mostraram no final, deu uma noção muito boa do que tinha sido feito e do que a gente tinha antes, né? De ter iniciado aqueles serviços, quando vocês chegaram para escanear, no caso. Sim. Então, a gente Não, conseguia ter essa diferença. o bacana de ouvir isso, você falou isso em 1 minuto, mas que, na prática, isso levou meses para acontecer, né? Então, assim, isso é o bacana de ouvir também, que é inovação, né? Você falou em 1 minuto, o escaneamento que vocês fizeram, mas foram meses de conversa, de ver a modelagem, né? E o Flávio demorou também, né? Flávio demora para caramba para poder fazer, porque a Escola Leles é uma escola muito grande, né? Então, são 2 andares, muitas salas, é um patrimônio histórico, a gente tem muito carinho pelaquela escola. E assim, para poder escanear todos os detalhes, foi trabalhoso, né, Flávio? Eu lembro do Flávio, indo com aquele tripé, né, aquele negócio de mão assim, indo cada detalhezinho para poder pegar tudo mesmo. É bem trabalhoso mesmo, pelo que eu estava vendo. Sim, o Flávio quer falar. Se você puder falar, Flávio, do como que foi até o encontro com a Letícia, a escolha do projeto, junto com o Williams, essas etapas, o pré, né, a modelagem. Sim, perfeito, Amparo. Vou citar isso, mas eu vou até tirar minha câmera e compartilhar esse escaneamento, né? Eu vou entrar aqui e compartilhar a tela, porque até a gente da engenharia gosta de ver e depois a gente busca a explicação, né? Então, então vou fazer isso. Tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Tem até justamente do Leles esse escaneamento que a Letícia citou. Só um minutinho. Tirar minha tela para não pesar o meu. Aqui. Ó, vou compartilhar, acho que tem que me aceitar o compartilhamento, eu acho, né, Paulo? Tem. Vê se aparece. Tá compartilhando algo? Deixa a tela toda, ver se vai. Ah, calma, aqui. Alguma coisa aí ou não? Não. Não ainda? Não, nada. Deixa. Vai mostrar a tela. Compartilhar a tela. Você quer me passar para eu tentar compartilhar aqui? Sim.
Vou te passar aqui. Não. Sim. Vou tentar compartilhar minha tela toda. Pronto, agora veio. Agora a gente Foi? estamos visualizando. Uhum. Sim. Calma aí. Só um minuto. Está vendo minha tela aqui, né? Olha só, pessoal. Estou vendo minha tela carregando, né? Ó, LEDs. Isso aqui é um aplicativo, uma tecnologia que a Habitat desenvolveu, tanto para computador quanto para celular, né? E para justamente visualizar o escaneamento, vocês conseguem me ouvir? Eu tô... Aqui, consegue visualizar o escaneamento. Vou pegar aqui o escaneamento externo da escola LEDs. Vou só mostrar e depois a gente conversa sobre, né? Como a gente da engenharia, eu percebo que gosta de ver e depois sai perguntando, né? Não sei se você tem esse perfil, já detectou esse perfil, Letícia? Com certeza. Pessoal da engenharia. A gente pergunta tudo. A gente questiona tudo, né? É perfil. A gente gosta de... Sim. E esse aplicativo que está abrindo, ele está no computador, mas também funciona no celular, né, Flávio? Isso. Sim. Isso aí. Vocês visualizarem, você me fala aí. Tá carregando aqui para a gente. E aí, como foi? Quando carrega aqui, está carregando, pessoal, vocês estão online, mas a minha máquina que foi imediato, né? A gente está online, com vídeo de cada das pessoas, né? Mas é de imediato. Qual foi o processo, né? E o nosso objetivo, uma Agrofugia Alegre, ao implantar a metodologia fluxo de trabalho BIM, o fluxo de trabalho da construção digital, que é além do BIM, nosso objetivo foi verificar qual é a... Caiu. Oi? Caiu. Caiu. Você caiu. Uhum. Entra de novo. Não quer me passar aqui para eu tentar... Eu vou te passar aqui, sentando no LEDs. WhatsApp, tá vendo? Sim. Nossa. Se você digitar entender ele entra, não. Deixa eu só tirar aqui. Entra, aí você vai falando e você vai me passando, tá bom? Beleza, vai gravar, passei o visualizar. Uhum. Falhou aqui, você não... Opa, entra aí. Uhum. De novo. Vai falando que eu vou compartilhar. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Olha só. Então, durante o nosso desafio nesse... Eu estou como pesquisador, professor, e o nosso desafio era como o fluxo de trabalho BIM é aplicado na realidade de um órgão público de menor porte, numa prefeitura, fora da Grande Vitória, ajuda. Porque a gente sabe, pessoal, que nem sempre a tecnologia ajuda, né? Você tem que usar a ferramenta certa
né, com o processo certo, com as pessoas certas, com os treinamentos adequados. Lembrando que tecnologia é uma ferramenta. E a gente não pode, por exemplo, usar um canhão, para pagar a analogia, para matar uma mosquinha, certo? Então, não vai ser eficiente. É melhor você usar a mão, né, ou alguma outra, uma toalha, né? Perfeito. E aí, logo quando chegou a Prefeitura de Alegre, né, o pessoal nos acolheu, primeiro passo, então isso é importante do fluxo, buscar compreender a realidade das pessoas, né? A Ana Paula conseguiu aqui. Legal. Então, buscar conhecer a realidade das pessoas. A partir disso, isso é muito importante, principalmente na área técnica. Minha formação é ensino médio, curso técnico, eletrotécnica, na antiga Escola Técnica, o GIPS, depois engenharia elétrica na UFES, depois uma pós-graduação em software, depois um mestrado em energia. Então, muito técnico. Então, a gente acha que só a tecnologia por si só, a engenharia resolve. Não. Então, no primeiro momento, foi ouvir as pessoas. E ao ouvir as pessoas, ouvia o dor. E ao ouvir as pessoas, todos, eu lembro, a gente uniu a equipe toda, online, foi até online, né, Letícia? Várias pessoas ali, gravamos, temos gravado até hoje, é histórico, né? Então, ouvir. E aí, depois de ouvir, e ao ouvir, foi muito importante entender os processos, né? Ou seja, quem faz o quê? Quem é responsável pela parte do termo de referência? Quem faz os projetos arquitetônicos? Se o projeto das instalações elétricas e sanitário, se era interna à prefeitura, se era uma empresa terceirizada, né? Quem era responsável por gerenciar o setor, quem é responsável por fiscalizar, foi aí que a gente conheceu a Letícia, né? Qual a dor de cada um? Isso para a gente que é fundamental. Eu digo isso, pessoal, mesmo você falar, não, mas eu só fiscalizo. Perfeito, mas eu só faço projeto, ou gerencio, né? Não, mas você é fundamental no trabalho em equipe você entender o papel dos seus colegas, né? Você ter visão do jogo, fazendo analogia com o futebol, né? Se você é um atacante, você tem que ter visão de jogo. Quem é o zagueiro, quem é o ponto, né, meio de campo, ponta direita, ponta esquerda, né? Então, isso é fundamental. Então, o primeiro momento, Ana Paula, nosso foi isso, ouvir, entender o papel de cada um e as dores de cada um. Pegamos isso, registramos, depois foi ir a campo. E depois a gente buscou detectar que obra vamos pegar, né? Qual obra, de preferência aí. E quando a gente fala obra, a gente pode usar o fluxo de trabalho BIM desde uma obra que está sendo concebida no termo de referência, né? Desde uma obra que está sendo feita, uma obra que eu falo assim, uma etapa, né, que está sendo concebida, uma etapa que está fazendo os projetos, as plantas, o arquitetônico, o estrutural, desde que esteja já em momento de obra, ou seja, sendo executada, né, ou sendo a reforma ou a nova construção, que foi o caso da Lelis. E aí, quando me falaram que o perfil da Lelis era esse, que já estava sendo executado, e tinha um perfil de reforma também, lembrando que era uma reforma muito peculiar, porque uma escola histórica, né, tem um papel histórico, é de 1910, se não me engano, né, Letícia? Né, ou seja, mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. A escola formou lideranças, pessoas, cidadãos, né, em Alegre. Ou seja, para a gente da engenharia também, da arquitetura, dos cursos técnicos, a ficar atento às questões do patrimônio histórico, cultural, né? Essas questões. E aí, quando ele falou que uma obra em andamento e reforma, eu falei, que massa, porque a gente pode usar um scanner, que inicialmente a gente estava previsto exclusivamente só usar a modelagem BIM, podia ser no Revit, no ArchiCAD, e aí tinha todos os desafios que inicialmente a gente detectou, que a empresa, a organização, né, a prefeitura, não tinha nenhuma licença de modelagem BIM, mas mesmo assim a gente conseguiu, a gente vai falar para frente como a gente conseguiu fazer isso. Ponto. E aí, quando falaram, então foi com base nisso. Aí, quando me falaram que a barra foi ótimo, vou usar o escaneamento. Então, volto a dizer, o processo, né? A Letícia falou, resumiu, mas a gente vê a ponta do iceberg. Ela sabe muito bem disso, né? A ponta do iceberg, depois tem embaixo. Estou falando isso mais para quem ouve, principalmente só o estudante, né, de curso técnico de engenharia, né, que acha que, principalmente a gente, na nova geração aí, acostumado muito só a arrastar o íconezinho já resolve. Não, você tem que ter paciência e persistência, entender as partes. E aí, o que a gente fez?
fomos lá escolhemos, aí o escaneamento que a Letícia está falando é isso que vocês estão vendo, né? É uma escola, esse foi um determinado momento do escaneamento, né? Vocês reparem, a Ana Paula está movimentando com agilidade, né? Certo? A gente fez o escaneamento por fora, né? Por fora, e depois a gente tem um outro escaneamento na parte interna, perfeito? Do ponto de vista que a gente pode até dialogar com a Letícia, ela visualizou essa parte aqui é a frente, né, da escola, só que estava no sentido contrário, né? E essa aqui é a parte interna. Isso, exatamente. Né? Então, o contexto é esse. Quando a gente fala de escaneamento, pessoal, é esse. E o curioso, o pessoal normalmente questiona, né? Isso é caro, né? Qual foi a abordagem nossa? Esse escaneamento a gente conseguiu fazer com o celular, um determinado celular, e usando um software da Habitável, que vocês podem nos contactar para compreender melhor. E é importante saber que tem diferentes níveis de escaneamento, certo? No caso específico dessa obra, esse nível foi o suficiente para fins de fiscalização, ou para visualizar a fiscalização. Tá bom? Então, só esse registro. Aí, não sei se você fez mais pergunta, Paulo. Não sei se eu vou ajudar a responder já. Sim. Então, dentro dessa... Então, o scanner da obra foi feito para facilitar o acompanhamento da obra, não é isso? E em qual aspecto do acompanhamento? Para quem está iniciando agora, para visualizar melhor, qual a vantagem que vocês viram de escanear a obra ou simplesmente ir lá fazer um relatório fotográfico para monitorar? O que vocês diriam para essas pessoas que têm a experiência do relatório fotográfico, né? Então, com escaneamento, eu vi uma boa prática, assim, na questão de ser mais preciso, né, do estado da obra naquele momento. Não é mais prático, porque, né, demora um pouquinho, né, para escanear, mas ele te dá mais precisão, sim. É bom até para a gente fazer, além dos relatórios fotográficos, para poder mostrar aquilo que a gente está relatando, porque isso é uma obra estadual e a gente, de tempos em tempos, tem que mandar um relatório de execução parcial, né, para o Estado, e isso daí dá uma precisão melhor, e eu acredito que dá uma noção melhor para eles, para entenderem qual é o estado atual da obra, né, do que simplesmente Bacana, as fotografias, no caso. Sim. Porque as Tanto... fotografias, eu não sei, é porque eu não sei qual que é o perfil do público que vai estar assistindo isso, mas, assim, em fiscalização de obras, quando a gente vai fazer um relatório fotográfico, a gente tira mais fotos, assim, daquilo que está sendo executado, a gente não tira foto do geral, né? Por exemplo, a gente está medindo a pintura, eu vou tirar foto do cara pintando, né, do servidor lá pintando. Eu tirar foto, estou pagando a fundação, eu estou tirando foto da ferragem, estou tirando foto deles armando a ferragem, estou tirando foto deles concretando o baldrame, entendeu? Então, são fotos muito pontuais para poder a gente colocar no relatório, né? Então, quando a gente tem uma visão geral, assim, igual o scanner deu para a gente, eu acho que a gente tem uma visão melhor, mais ampla do estado, do que a obra está, né, e tem como comparar também melhor com o cronograma físico-financeiro. Sim, o nosso público-alvo, Letícia, são engenheiros, arquitetos e as pessoas, a comunidade em geral, que tem interesse no tema. E isso que Não, você sim, falou... eu imaginei que fosse Sim. mais o pessoal da mesma área técnica que a gente, mas eu falo assim, eu não sei com o que eles mexem, se é com fiscalização e tal, e por isso que eu achei necessário falar sobre Não, achei como são ótimo. os nossos relatórios, né, de fiscalização, que a gente pega fotografias mais pontuais mesmo daquilo que a gente está medindo, né, no caso. Não, ótimo, ótima colocação que você
abordou, porque falar sobre o relatório fotográfico e dizer que há outras técnicas que dão uma visão mais realista do momento da obra é muito importante, porque ainda existe uma cultura de achar que atrasar a obra é normal, ainda existe uma cultura de achar que relatório fotográfico vai resolver minha vida sobre o monitoramento da obra. Então, a gente está mostrando que tem outra forma, né, de acompanhar com maior assertividade, de comunicar melhor para o leigo, né, ou para o técnico sobre o acompanhamento da obra. É bem, bem bacana você falar sobre isso. E quando a gente esteve lá nesse momento de escanear a obra, né, você contou que deu um pouquinho de trabalho. E realmente, acho que levou quantas horas para escanear, Flávio? Eu estava junto também. Umas 3 horas? 2? Deixa eu dar uma... Lá foi a primeira vez que a gente fez uma obra desse tamanho. Antigamente a gente pegava obras de formas menor, forte. Por isso que eu digo, a gente precisa analisar. Às vezes tem obras de menor porte, mas precisa de um grau de precisão milimétrica, de obras mecânicas, de montagem industrial, né? Às vezes é menor em área, mas de menor precisão. Eu acho, Ana Paula, a parte externa, eu primeiro fiz a parte externa, depois interna. Eu acho que foi em torno de uma hora e meia. Eu lembro que eu precisei fazer 2 vezes que se eu não tivesse errado no processo, eu fiz um erro no processo lá, porque o escaneamento ali a gente tem que fazer aos poucos. Se passar muito rápido, depois o software não reconhece. Então tem que fazer aos poucos. E essa manha eu não tinha, fui descobrindo lá, por isso demorou um pouquinho mais. Então acho que demorou 1h30 na parte externa e 1h30 na parte interna. Mas se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, e as manhas, vamos dizer assim, os métodos, não fazer tão rápido, eu acho que faria meia hora em cada um. Esse escaneamento aí que a Ana Paula está mostrando é só da parte externa, né? Você fez um da parte interna e tem 2 andares. Você fez um do andar de baixo e outro do andar de cima. Exatamente, por isso que eu demorei mais, né? Na percepção da Letícia, vendo eu andando para lá e para cá com aquele negócio, algumas pessoas podiam estar eu brinco com algumas pessoas, um caça-fantasma, né? Não sei se vocês são da época do filme Caça-Fantasma, que está ouvindo aí. Letícia, você é da época? Já ouviu falar desse filme? Já sim, eu sou dessa época. Mas as pessoas chegavam lá procurando, mas na verdade estava escaneando. Então, eu lembro com vários colaboradores na obra, eu olhava assim, o que você está fazendo aqui? Eu falava, né, tal. Né? Então, não, mas assim, eu acho que para fiscalização, você não vai fazer esse escaneamento em tudo, né? É mais, igual eu estava falando, né? Vai ser mais nas partes pontuais, igual, por exemplo, tô terminando a sala 1 e 3. Eu acho que o necessário para escanear, para mostrar, né, a execução é a sala 1 e 3. Então, você não precisa escanear o local, o edifício todo, toda vez, né? Isso, não, bacana, então é legal isso. A gente define, eu acho interessante a sua fala comparada a fotos, assim, eu compreendo isso, o quê? O escaneamento, você tem uma visão integrada do todo, né? E a foto, às vezes, pode dar uma visão enviesada, apenas aqui, principalmente para o leigo, para um prestador de conta, estou tirando foto da ferragem. Mas quem diz que essa ferragem está no contexto de ser o lugar certo? Né? Isso. Foto do piso, mas quem diz que esse piso está no primeiro pavimento e não no segundo? Então, você dá um contexto. Então, a gente chama isso, pessoal, de integridade, né? Ou seja, fazer o que você... Falar o que realmente você está fazendo, ser íntegro, né? Não importa se você está, né, do tipo, detectei um erro, você está tendo integridade de falar e registrar o erro. Fiz certo, está tendo integridade. Isso, bacana, Letícia, isso. Que é um das propostas de valor das nossas soluções, é para quem quer acompanhar a obra com confiança e integridade. Isso é até um lema da Habitável. Confiança no sentido, está seguro do que está fazendo, se você é um profissional da engenharia, se você é um investidor, você está seguro, se você é um prefeito, gestor público, não sei se as pessoas sabem, mas o prefeito, o secretário de obras, a Letícia como fiscal, o CPF dela está atrelado à atividade profissional dela, aquela medição que ela libera,
né, o recurso que o prefeito utiliza. Então, você precisa ter muita responsabilidade com isso. E é para a vida toda, né, Letícia? Você sabe, né? Você, mesmo elas, de algum motivo, não tiver mais atuando na prefeitura, o CPF dela, daqui a 5, 10 anos, vai estar atrelado a uma auditoria nessa obra. Então, isso é muito sério, né? Muito sério. E por isso precisa da importância dessas evidências, né? Deixar as coisas claras, evidentes. E é bom você apontar isso, Letícia. Ou seja, é acessível, pessoal, a tecnologia, desde que a gente saiba utilizar. E bem lembrado isso. A gente fez escaneamento externo, interno. Então, se o objetivo da fiscalização for um objeto específico, com certeza é mais ágil, né? Mais ágil do que o que a gente levou. Isso é um ponto. Eu queria, depois, no nosso roteiro, um outro ponto que me chamou a atenção, o escaneamento, que eu não esperava que o escaneamento ia chamar a atenção, ia ser útil, né? Eu não esperava, estava com a mente mais no BIM e tal. Depois tem a questão, que eu vou falar com vocês um pouquinho, da visualização dos projetos do BIM, que a gente descobriu que um dos prestadores de serviço tinha um projeto em BIM, mas a prefeitura não estava utilizando, porque não tinha um software em BIM, e aí eu mandei na Paula pode até depois acessar, na Paula, te mandei um WhatsApp aí, não tinha um projeto em BIM, não tinha um software em BIM, e nem também, está compartilhando aqui sua tela, e nem também tinha, não sei se você lembra da questão do UFC, Letícia, não sei se você lembra dessa questão, como pedir o UFC ao gestor, à empreiteira. Eu achei isso interessante, porque... Eu lembro que eu tinha dificuldade, eu tinha dificuldade também de trazer o IFC para dentro do Revit e eu consegui ver a modelagem direita, porque ele vinha todo esquisito. Sim. Aí a gente não conseguia fazer muita alteração em cima do IFC, Perfeito. né, que eles mandavam. Perfeito. A gente conseguiu, do ponto de vista de visualização, né? Não sei se a Ana Paula entra lá esse aí, que vocês viram, pessoal, do escaneamento, é um módulo, que é do nosso software, da Habitável BitGo. Eu passei para a Ana Paula agora um outro, o acesso, para ela acessar o modelo IFC que nos enviou, Letícia, para acessar na web, no nosso software. Eu achei interessante isso, eu queria falar das suas dores disso, da questão do UFC, eu achei interessante isso que você falou agora. E o que me chamou a atenção também foi, acho que o Rodrigo, a Letícia, o Rodrigo, superintendente de obras, né? A Letícia, não, a Kátia, da curva S, que foi, eles já acharam interessante a curva S para acompanhamento da previsão. Não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Aí eu passei para a Ana Paula, se você puder acessar também, Ana Paula, lá no BitGo, a conta Alegre, e o primeiro projeto... Estou abrindo aqui. É o projeto 1 de 2023. Pode ver tanto o 3D, né, lá em 4D, quanto a curva S. Então, bacana, Letícia. E, Letícia, isso que a gente está fazendo aqui é histórico, sabe por quê? Eu tive recentemente, acho uns 3 meses atrás, no Congresso Internacional de BIM, o maior congresso de BIM da América Latina, em São Paulo, né, o BIM Forum Conference. E quem tem feito algo muito com as prefeituras é o pessoal do Paraná. Santa Catarina tem feito algo também, mas em ordem assim, que o governo, via parceria, coisa em termos de milhões que eles têm usado para disseminar isso. Milhões, dezenas de milhões. A gente está fazendo isso com algumas dezenas de mil, né, reais, né? Junto também com o governo do Estado, com a FAPES, né? Então, mas justamente para disseminar essas práticas, né? Mas legal. Está. E aí, se você puder falar um pouquinho do UFC, enquanto a Ana Paula acessa ali, como foi? Você tinha essa dificuldade de pegar o UFC, né? Como é que foi? Então, porque a empresa que faz projeto lá para gente, ela não libera arquivo RVT, né, para gente. Isso. Eles fazem em arquivo Revit. E lembrando, a RVT, só para lembrar quem está ouvindo a gente aqui, o RVT é a extensão do arquivo do Revit. Você faz uma modelagem BIM, o Revit, assim como o Word gera o .doc, o Excel .xls, né?
o PowerPoint PPT, o Revit é .rvt. Lembrando também, eu sei que tem uma nova geração aí que só usa Google Planilhas, Google Docs, que às vezes nem se atenta muito. Não, também sou professor no Instituto Federal, eu vejo que vem aparecendo novas gerações, né? Que eu sou a geração do nem Windows tinha, nem mouse tinha. Nossa, Google Docs, tá doido. Oi? Google Docs? Você? Gente, usar aqueles arquivos de planilha do Google é horrível. Aquela planilha é horrível. Eu não sei como mas tem gente que consegue usar. Tem as novas gerações aí, Letícia. Nossa. Tem as novíssimas gerações. Para mim, você é a nova geração, Letícia. Tem as novíssimas gerações aí. Tem novíssimo. E eu gosto de falar isso porque para você ficar atento a esses formatos de arquivo. O RBT que a Letícia está falando, e muita gente que faz cursos de BIM, de Revit, né, de software, não se atenta ao arquivo IFC, Letícia. Eu tenho percebido isso também. Às vezes as pessoas nem sabem que existe o ponto IFC. E o ponto IFC, para quem está ouvindo aqui, é um arquivo genérico, vamos se dizer, a proposta dele, para que você possa abrir seu arquivo BIM em qualquer software, né? Pode ser no Revit, no ArchiCAD, em qualquer software, sem isso, e mantendo os direitos autorais de quem criou, como se fossem os blocos, né? No CAD teria os bloquinhos, né? Ou seja, igual a Letícia citando, a empresa que faz os projetos também precisa saber disso, e quando ela compartilha o IFC, ela mantém a propriedade intelectual dela, né, nos bloquinhos. Mas só contextualizando, por favor, Letícia, com a palavra aí. Tá vendo que a Ana Paula tá até mostrando aí. Vem sem janela, vem sem blocos, né? Vem sem os blocos. E para mim, assim, isso não fez muita diferença quando eles mandam para a gente em IFC. Eu até prefiro que eles mandem em DWG, entendeu? Para poder fazer do zero no Revit, né? Porque lá eu mexo com o Revit. Eu mexo com CAD também, mas quando é para fazer alguma coisa assim, projeto de edificação, eu prefiro o Revit, né? Que me dá mais agilidade, no caso. Mas assim, eles mandarem para a gente em IFC, é mais assim, eu tenho mais facilidade de pegar informações, entendeu? Que às vezes deixa de colocar no projeto em PDF, né? Aí a gente vai no arquivo editável para ver se a gente consegue puxar uma dimensão que ficou faltando lá no detalhamento e tal. E aí o arquivo que eles mandam editável do Revit é o arquivo em FC, né? E aí ele vem todo esquisitão assim, ó. Perfeito, perfeito. E aí, Sim. para poder tirar essas medidas, tirar essas dúvidas que não tem no detalhamento, beleza, para mim funciona. Mas agora, quando a gente quer pegar o projeto para poder, tipo, ampliar, ou então só fazer alguma coisa a mais ali, né? Já não serve muito, porque o projeto é totalmente diferente, é só mesmo o desenho em 3D, né? Ótimo. Eu lembro, Letícia, que uma das questões, quando foi dialogar com a empresa, é que ela não me confirme, por favor, que eu acho que ela argumentou que não estava no escopo da licitação entregar algo em BIM, ou em FC. Você lembra disso? Isso, lembro. Então, talvez, como a gente não dialogou muito, e foi até uma surpresa positiva, que pelo menos a gente achava que não teria nada, né, de BIM, mas pelo menos teve. Isso aqui para a gente foi interessante do ponto de vista da inovação, do processo de inovação. Mas a gente tem que levantar isso que a Letícia citou. Provavelmente, Letícia, foi feito o projeto no DWG, que é no CAD 2D, e o IFC, me parece, o BIM, eu acho que eles não modelaram conforme o nível de detalhe do projeto em DWG. É a minha percepção. Eu acho que ele não tem essas informações modeladas. Ah, entendi. É porque, assim, eu conheço eles e eu imagino, assim, a maioria lá, eu sei, é porque são vários projetistas dentro dessa empresa, né? E, assim, eu sei que a maioria trabalha com o Revit, mas pode ser que, às vezes, eles trabalham com ArchiCAD, né? Ou então até mesmo o AutoCAD e fizeram isso que você está falando aí. Porque quando a gente pede em IFC, ele aparece, assim, todo cru, né? E o curioso... perfeito. Então, isso é interessante também, você levantar. Isso, do tipo, mesmo que você anda abrindo no Revit, porque alguém podia dizer, mas é o software da Habitável.
né? Não tem essa informação. Isso, pessoal, dentro da área de engenharia, a gente chama usando o software, chama de problema da interoperabilidade. O ideal é quando você gera um IFC no Revit, que ele possa ser aberto no ArchiCAD, no software habitável, né, em qualquer aplicativo. Mas nem sempre o IFC está num padrão que permite que outros softwares abram, né? Que é isso que o mercado está começando a ter consciência e cobrar, né? Porque às vezes uma empresa fala, é como se fosse um IFC versão X, versão Y, né? Então, deixar isso claro. Oi? Eu não sabia, eu achava que o IFC era só para abrir no Revit. Não sabia que tinha essa extensão para poder abrir no AutoCAD e nem em outro, não. A Ana Paula caiu aqui, ela vai entrar. Isso, não, interessante. Isso aí, não, isso é muito importante, Letícia. O IFC, ele não abre no AutoCAD, mas ele pode fazer no ArchiCAD. Tá. Só nos que são BIM, no caso. Nos que são BIM. Perfeito? Mas é importante, quando a gente estiver usando uma ferramenta BIM, de um fabricante BIM, você garantir quais outros softwares BIM que aquele IFC, que aquela ferramenta BIM gera, consegue abrir. Né? Isso que eu brinco que é uma pegadinha do malandro, que às vezes o professor fala, é como se fosse o Google Planilhas, vamos pegar o Google Planilhas. O Google Planilhas nos comunica exatamente com o XLS, né? do Excel. Às vezes, se for um Excel simples, beleza, mas um Excel com fórmulas que a gente precisa da engenharia, ele não usa, não abre tudo. Perfeito? E os dois são softwares de planilhas. Né? Dentro do mundo da engenharia, né, o princípio do BIM é justamente essa interoperabilidade do tipo, a Letícia trabalha com AutoCAD, né? Com Revit. Eu trabalho com software da parte estrutural com a AutoQI. A AutoQI é uma empresa brasileira que faz um projeto estrutural com a AutoQI. Ana Paula é arquiteta, trabalha com ArchiCAD. Em tese, a Letícia não pode exigir que a Ana Paula mude o processo dela começar a trabalhar com o Revit. E nem mude o meu processo para começar a trabalhar com o Revit. A solução disso é o quê? A Letícia está trabalhando no Revit, recebe meu IFC do meu projeto estrutural, o projeto elétrico, e abre o software dela. Recebe o arquitetônico da Ana Paula e abre. Flávio, seu microfone está com eco. Acho que é porque o da Ana Paula está aberto. Obrigado. Isso melhorou. Melhorou agora? Melhorou. Obrigado. Repete essa parte aí que você falou. Não, isso é importante, pessoal. Isso é importante porque o fabricante do software não deixa isso claro. Ele quer que você compre todos os softwares com ele. Olha só. Então, o cenário acho que eu vou até repetir aqui para pegar isso, para fazer um corte aí. Vamos supor que a Letícia é engenheira de uma obra, engenheira civil. Ela usa o Revit, né, nos projetos dela. Ela contrata a Ana Paula, que é arquiteta, que usa o ArchiCAD, que é um software BIM. E contrata o Flávio, que é engenheiro eletricista, que usa o AutoQI, que é um software brasileiro BIM, para ter um módulo elétrico. Perfeito. Aí, a Ana Paula faz o arquitetônico dela, em BIM, cria o arquivo IFC e manda para a Letícia ler. E aí, Letícia absorve. O Flávio faz meu projeto em BIM elétrico, cria um IFC e manda para a Letícia. A Letícia bota tudo no Revit dela. Aí, muitas vezes, a gente pode ver assim, poxa, mas o IFC que a Ana Paula gerou não está mostrando tudo, está faltando janela, está faltando alguma coisa no software Revit da Letícia. Muitas vezes, Letícia, alguns possíveis causas. Pode ser porque a Ana Paula modelou de forma equivocada, né? Não modelou as famílias de forma adequada. Mas pode ser também que o software, que o IFC que o software Ana Paula gera, não está no mesmo padrão do IFC que o Revit lê. Perfeito? Então, por quê? O IFC tem versões de IFC. Né? Existe um trabalho na comunidade de engenharia no mundo para garantir que todos os softwares BIM
estejam na mesma linguagem, na mesma versão de IFC, para justamente facilitar o trabalho da Letícia. Por quê? Porque a Letícia trabalha com a Ana Paula há 10 anos, né? Já trabalhava com a Ana Paula começou com o ArchiCAD. Fica difícil a Letícia exigir da Ana Paula que pare de usar o ArchiCAD e use só o Revit. Fica difícil a Letícia exigir do Flávio, que sou parceiro dela, estou falando nem enquanto funcionário de uma equipe, não. Né? Às vezes eu estou falando como terceirizado, né? Parceiro de negócio, um prestador de serviço da prefeitura. Fica difícil a Letícia exigir que o Flávio deixe de usar o software BIM da AutoQI para usar o Revit na elétrica. Então, a solução disso foi o quê? Garantir que o Flávio gere um IFC do AutoQI para a Letícia ler. A Ana Paula gera um IFC no ArchiCAD para a Letícia ler. E aí a Letícia faz o que a gente chama de federação, ou comunicação de todos os projetos. Mas aí a gente tem que estar atento. Pode ser, se o projeto arquitetônico da Ana Paula tiver alguma falha, assim, a Letícia não consegue ver as janelas. Pode ser, Letícia, problema na modelagem da Ana Paula ou na versão do IFC que o software da Ana Paula gera, que o seu software não lê, ou lê parcialmente. Então, a gente tem que ter uma interação, né? Tipo assim, se eu estou pedindo a ela o arquivo, eu tenho que falar para ela a versão do meu do software. IFC. Isso, do seu software, do seu IFC, isso Tá, para mesmo. poder ela gerar o IFC correto, para poder ter a leitura adequada do meu. Exatamente, Entendi. exatamente. Exatamente. Isso é o princípio. Lembra quando o pessoal fala que o espírito do BIM é colaboração? Né? Colaborar é justamente isso, um ajudar o outro, diálogo franco, transparente, né? E isso que é um dos desafios no BIM, né? Porque Então, sim? pode continuar, Fábio. Não, porque muitas vezes a gente da engenharia, cada um faz seu papel. Não, fiz meu projeto elétrico. Agora, deixa com a Letícia, ela é civil, né? Então, mas não, eu tenho que fazer o meu elétrico pensando no projeto civil da Letícia e pensando nas tecnologias, nos softwares que a Letícia utiliza. E a gente, por isso, quando a gente vai trabalhar no BIM, a gente tem que criar o que a gente chama de plano de execução BIM, que é o BEP, que alguns chamam, sigla. Eu não gosto muito de sopa de letrinha, não, porque isso às vezes, já tem a palavra BIM, já tem o IFC, um monte de sopa de letrinha. Mas eu gosto de falar mais a importância das coisas. Um plano de execução BIM é o quê? Garantir que todo mundo fale a mesma língua, né? Como você falou, Letícia, o Flávio está usando tais softwares, vai gerar esse padrão de arquivo, e essa versão. Qual a versão do software da Letícia? Qual a versão do IFC? Certo? Bacana? Beleza. Eu só queria entender, então, que o IFC, então, no caso, ele teria que vir, sim, com as janelas, as portas, tudo certinho, né? Isso aí, bem planejado. Certo, tem que vir tudo exatamente, certinho. Exatamente. Se foi bem... Aí, um dos pontos aqui, se foi bem modelado, né, organizado, sim. Porque, em tese, é aquela história, o pessoal, quem vende software exclusivamente, né, a gente vende software, mas a gente é comprometido com a utilidade desse software. A gente, antes de desenvolver software, a gente é profissional de engenharia, então... E aí, é importante que o software por si só, se você... Igual a planilha Excel, né? Se você criar as formas erradas, ele vai te responder errado. Tem uma máxima da informática que fala o seguinte: entra lixo, sai lixo. Ou sai lixo até automatizado, ou piorado, né? Se você automatiza, né? Então, ou seja, é importante, se você modelou corretamente, vai mostrar corretamente. A não ser, no mínimo, essas duas opções hoje. Você modelou com alguma fragilidade, algum esquecimento, ou a sua versão do IFC não está comunicando com a versão que você gerou, não está comunicando com a sua versão do seu software. Lembrando, pessoal, que na Autodesk, não sei no Revit especial, que isso é uma crítica da comunidade, não sei se mudou ainda, eu imagino até ontem não tinha mudado, que é o seguinte: se a Letícia usa o Revit 2020, vou botar 2024, nem sei se tem a versão de 2024, eu uso 2025. A Letícia faz um projeto para mim em RVT, estou falando nem IFC, RVT, que é padrão da própria Autodesk. A Letícia usa 2024, manda para mim, eu abro, eu sou 2005, abro, né? Mas depois eu salvo e mando para a Letícia.
a minha versão, eu não consigo salvar em 2024 para a Letícia abrir. Eu salvo em 2025 que a Letícia não vai conseguir abrir, porque ela vai ser forçada a comprar em 2025. Que a minha versão é anterior. Não sei se vocês sabiam disso aí, né? Estou dizendo aqui para os grupos, porque isso é importante, porque, ou seja, já é desafiador você ter uma versão do software, então você vai ser forçado. Isso é uma crítica que a comunidade tem com relação ao Autodesk Revit, certo? O objetivo é o IFC facilitar isso, né? Mas, muitas vezes, mesmo o IFC, olha só, volto a dizer, se a própria Autodesk, o arquivo dela RVT, ela força isso, né? Imagina com o IFC, que é um arquivo geral, genérico, como se fosse um remédio genérico, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Eu fiquei pensando assim, uma vez que a gente tem essa interação, né? Mesmo assim, abre tudo direitinho aqui no meu Revit, o arquivo IFC. E é mais para a gente ter uma interação de projeto, para fazer umas modificações em cima do projeto. Esse IFC, eu não consigo passar para RVT mais, né? Ele vai ser IFC para sempre. Bacana, bacana. Tem um outro... isso é interessante, Porque, assim, para a gente fazer o projeto, tudo direitinho, o ideal é que a gente continue no RVT, né? Isso, exatamente. Você não consegue. Aquela parte ali vai ser IFC, exatamente. Aquela parte vai ser IFC. É isso aí. E é bom a gente saber dessas limitações, ter essa colaboração e pensar soluções juntos, até para exigir melhorias, ter autonomia tecnológica, que essa proposta da Habitável, a gente ter tecnologias próprias, nacionais, adaptadas para a nossa realidade, né? Dialogar sobre isso, né? Isso. Só para situar quem está... Volta aí, Flávio, por favor. Só para situar quem está nos ouvindo, nós estamos falando sobre interoperabilidade, né? Entre diferentes sistemas, que é justamente como utilizar melhor os diferentes sistemas para eles convergirem com as informações que a gente precisa dentro de um projeto, né? E quando eu ouço vocês falarem dessa questão da interoperabilidade de softwares de modelagem, né? E as estratégias que a gente deve usar para eles se conversarem, como também a gente descrever a nossa expectativa para o prestador de serviço, ou quando a gente vai contratar, né, uma modelagem, de especificar que a gente deseja visualizar a porta, visualizar a janela, né, deixar clara a nossa expectativa. Quer dizer, isso é uma questão até do ser humano mesmo, a gente acha. Vai me mandar modelagem, minimamente eu espero que ele me mande com as especificações claras, mas, ou seja, a gente precisa deixar isso bem esclarecido no levantamento de requisitos, né, que a gente fala de software, o que eu espero, né? E quando fala na compatibilidade de software para modelagem, me vem aqui também a compatibilidade da versão, né? Vocês falaram de compatibilidade de software, compatibilidade da versão, se é 2025, se é 2024. Quando a gente faz um cronograma, também tem essa compatibilidade, né? Então, se eu faço um cronograma, dependendo do software que eu estou utilizando, eu preciso falar para o meu parceiro de trabalho, para o meu cliente, qual a versão do meu software de cronograma. Então, por exemplo, o BitGo, que é essa plataforma que está sendo visualizada, a gente consegue integrar o cronograma e a modelagem dentro do BitGo. Só que, por exemplo, se estiver nós três trabalhando aqui, se eu fiz um cronograma no Primavera, no Project, por exemplo, e vou importar para o BitGo, aí a gente está trabalhando em colaboração, fazendo o cronograma juntos. De antemão, para fazer essa colaboração, se a Letícia estiver trabalhando na versão do software de cronograma de 2023, quando ela exportar para mim, ou eu vou precisar estar com a versão também 2023, ou no nível abaixo, né?
Mas isso a gente precisa ter claro uma com a outra, ou com o Flávio também, para quando a gente exportar o documento para o outro conseguir abrir, conseguir visualizar, e para a gente estar importando a versão desejada, né, aqui para o BitGo, por exemplo. Me fiz entender, gente? Dá embola assim um pouquinho, mas às vezes isso eu observo demais nos alunos, sabe, Letícia? Às vezes a gente está no curso, aí no final, Ana, no meu computador a versão é X. Aí a gente, então vamos exportar para a versão adequada para você conseguir abrir o projeto na sua casa. Ou ele trabalha em máquinas diferentes, né? E às vezes cada máquina tem uma versão diferente. Ou o cliente fica muito aborrecido que ele fez o projeto, aí passa para o cliente não consegue abrir, aí fica nervoso. Eu não, pergunta para o seu cliente qual a versão do sistema dele. Foi o que aconteceu aqui com a gente, né? Que a gente pediu o projeto em arquivo editável, eles mandaram em FC e eu fiquei ali assim, vai ser só um bloco vazio, sem nada. Sim, e gera uma frustração na hora, né? Uma angústia. Meu Deus, não é possível que eu não estou conseguindo abrir um arquivo, né? E eu até naquele momento eu não conhecia essa extensão de arquivo FC do Revit, entendeu? Achei até interessante, porque realmente a gente não gosta muito, quem trabalha com Revit não gosta muito de ficar passando arquivo editável, né? Porque você está entregando todo isso aí, seus direitos autorais, template, né? Seus blocos. Então, é assim, famílias, interessante. Né? Eles usam o termo famílias, né? Isso aí. É interessante. Isso. E falarmos sobre isso é interessante também, porque nós, como país, a gente está avançando no grau de maturidade em BIM, na metodologia BIM. Então, esses ruídos, né, essas comunicações aí, faz parte dessa jornada de mudança cultural que a gente está vivendo, né? De fazer esses alinhamentos aí, principalmente no momento que a gente está trabalhando online, tem toda uma expectativa para quando a gente gera uma modelagem, é uma curva de aprendizado que está acontecendo. Então, eu acho que é importante a gente entender isso também, porque eu acho que fica mais leve essa curva de aprendizado, porque é muita informação que a gente precisa digerir para fazer esse projeto acontecer, né? Então, eu falo que para a gente estar, a grande maioria das pessoas, para a gente estar conversando para a gente estar fazendo esse momento de agora, precisa ter conhecimento de engenharia, precisa ter uma prática numa obra, sabe? Então, eu relembro, né, sempre para os nossos clientes, para os nossos alunos, que é muita informação que precisa ser acumulada, e depois de acumular essas informações, é um alinhamento que precisa ser feito entre as partes para a gente começar a conversar, né? Então, viver isso, estar vivenciando isso é bem interessante, assim, desse alinhamento. Então, isso que eu queria pontuar sobre essa integração, né, entre diferentes sistemas, assim, e o alinhamento da equipe. Isso é bem, bem bacana aí. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa esse ponto. Letícia, por favor, se quiser falar. Não, é isso aí que ela falou mesmo, essa palavra nova aí que eu aprendi agora, interoperabilidade, eu não sei nem falar. Exatamente, interoperabilidade. Não, eu também não gosto muito disso. Eu sou professor, gosto de palavras que as pessoas compreendam de cara. Não, gente, eu gosto deu de até para compreender, mas só que é difícil falar. Não, compreenda e usem, na verdade, interoperabilidade. Mas eu achei, isso é fundamental mesmo, nessas questões, assim, principalmente em obra pública, né, onde a gente precisa ter acesso aos arquivos editáveis, então isso é fundamental para a gente estar dando sequência ao nosso serviço, né. Isso, e exatamente, como ser público, algo transparente, para ser auditado. Lembra, pessoal, novamente, a Letícia vai ficar com o CPF dela grudado nas obras dela, como fiscal que liberou a medição a vida toda. Né? É isso aí.
né? Eu estou falando disso até para que o pessoal veja a importância do professor, que é importante, porque ela está garantindo o bom uso do recurso público, dos impostos de cada um de nós, no trabalho, isso é fundamental. E aí, isso que a gente citou, pessoal, é bom lembrar, na Paula falou questão, e a gente está falando questão dos modelos, de comunicar com todos, na Paula falou de cronograma, é bom lembrar que o software da Habitável é pensado para isso, para se comunicar com tudo. Então, você consegue comunicar e compartilhar, né, via internet, via celular, todos possam ver, sem precisar instalar nada no seu computador, né? Isso é importante, tanto o cronograma, quanto o orçamento, quanto os modelos. Mas a gente se depara com essas restrições do mercado. Às vezes, um fabricante de software diz que o modelo dele gera FC, que tem interoperabilidade, mas nem tanto assim. Né? Não garante a comunicação com todos. E aí a gente vai descobrindo como isso, como na parte de programação, nos códigos, vendo os padrões, essas coisas. Isso que eu queria relatar. São pontos que a gente concebe isso, da nossa cultura de colaboração, né? Isso que é importante. Letícia, só para você ter ideia, você citou isso, isso é importante. Muitas vezes, e é fato, o profissional faz aquele template, configura o Revit lá, faz as famílias, demora meses para aquilo, e aí daqui a pouco uma outra empresa compartilha aquilo ali, ela leva aquele template, né? Quem não sabe que é template habitável, tem um curso de Revit, entre no nosso site, nos procure aí, temos parcerias também para viabilizar esses cursos. E aí a solução para isso, para garantir esse direito autoral, foi justamente o arquivo IFC. Isso é fato, que é trabalho mesmo, é trabalhoso fazer esses templates, essas configurações. E a gente tem que honrar esse trabalho do profissional mesmo. Isso é um ponto, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar aberto a colaborar, a trocar ideia, né? Porque não dá para... Engenharia por si só, não dá para a gente saber tudo. Por exemplo, eu venho de uma época, eu fui criado aprendi com régua T, a fazer projeto, régua T e papel manteiga, papel vegetal, né? E às vezes é fundamental você não fazer só o projeto elétrico. Fazer o projeto elétrico, eu sou eletricista, mas pensando no estrutural, na civil, no arquitetônico, no hidrossanitários. E o Revit, o fluxo BIM, não só o Revit, né? O fluxo BIM, o BitGo, Habitável, para a gente tirar o melhor dessas ferramentas, o fluxo de trabalho BIM, da construção digital, a gente tem que ter um espírito de colaboração, trocar informação, né? Ter humildade. Às vezes você fica na defensiva, não, ser humilde, né? Tem que perguntar, não tem problema perguntar, isso é importante. Eu acho que, assim, o BIM, além de ser paramétrico, né, trazer essa função para a gente, né, ter mais agilidade, o intuito dele também é trabalhar com essa interação entre os projetos, né, entre o elétrico, o estrutural, todos os projetos juntos. Eu acho que o BIM, ele quis trazer muito isso também. Não, né, essa agilidade da interação entre os projetos. E não somente a parte, né, de ser paramétrico, né? Sim, perfeito. A cultura de colaboração. Porque Isso. se você não colaborar agora na etapa de projeto, de desenho, dá mais problema lá na parte da execução, né? Uhum. Muitos dos problemas da execução foi por falta que é a questão da compatibilidade, as interferências. Isso, a compatibilidade entre os projetos, isso aí. Interferência, gerar retrabalho, né? É isso mesmo, Letícia. Tem um outro ponto que eu gostaria que a Paula, se possível, mostrasse o gráfico de Gantt e a curva S, né? Que eu não esperava, né? O pessoal, o Rodrigo em especial, a Kátia, acho que você, Letícia, viu a curva S, e a curva S é um conceito muito utilizado nas obras industriais, pessoal, mas que existe desde a década de 60, né? Mas que a gente da construção civil do mercado, aí, predial, reforma de casa e obra pública usa pouco, né? Que basicamente... Aí, quiser falar um pouquinho, Ana Paula? Ana Paula, especialista em curva S. E falar um pouquinho da Letícia, o que você achou, né? Já conhecia a curva S, não conhecia? Fica à vontade aí. Então, nós estamos caminhando para o final, né, gente? Então, assim, estamos caminhando para o final aqui do nosso talk. Então, eu mostro aqui a curva S, onde a linha azul é o planejado e a linha vermelha é o executado.
Então, aqui nós mensuramos o planejado da obra, né? Que foi, eu vou mostrar daqui a pouco o gráfico gigante, que isso aqui foi colocado baseado no cronograma da obra. Então, aqui, a curva prevista tem uma média de 374 dias para a obra acontecer, e aqui é uma visão acumulada, né? Então, nós temos aqui essa curvinha azul, onde mostra o avanço da obra planejado, ou seja, o previsto, né, do tempo, né. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui na linha X aqui, a previsão de 74 dias, que está mensurada aqui, ó, 350, é a cada 50 e 50 que está medindo, né? E esse aqui é o acumulado da obra, na linha Y, o acumulado da obra. Então, a curva S dá essa projeção, que facilita também a comunicação com os gestores, com pessoas que não são da obra, né? E facilita aí a comunicação. Faz sentido, Letícia? Faz bastante sentido. Isso daí mostra o progresso, né, da obra, que a obra está tendo de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado inicialmente, né? Isso, Não é exatamente. isso? Aqui, Entendi certo, exato. né? Então, esse aqui é o previsto. Agora eu vou mostrar aqui o gráfico gigante. Gráfico gigante. Aqui. Esse gráfico gigante que está carregando aqui, a gente tem a visão dele em dias, mês, vou selecionar aqui a opção mês, né? Eu posso fazer uma pergunta? Aí, para vocês chegarem nesse gráfico, vocês utilizaram o quê? Que software? O software de vocês mesmo. O BitGo, isso. Uhum. Mas Software através nosso. de qual informação, assim, no caso? Foi comparando com o nosso cronograma mesmo apresentado, ou com o scanner, ou com o quê? Isso. Não, massa, Letícia. Foi com o seu cronograma da sua planilha físico-financeira. A gente pegou a planilha Entendi. físico-financeira e fomos E montou o cadastrando gráfico. ali e botamos o gráfico. Entendi. Né? Normalmente, Ok. o pessoal, a planilha físico-financeira nas obras públicas, muitas vezes é feito no Excel, né? Isso. Mas não tem a possibilidade de colocar vínculos, de detalhar, e a gente colocou no nosso módulo de cronograma. Foi aí que a gente fez. Aham. Beleza. E também associamos, tem um outro módulo, a gente pode falar isso em futuro, uma parte de custos também. Tem um módulo de cada tarefa, a gente associou o custo também. A gente pode falar em eventos futuros aí. Mas é isso aí, Letícia. Ou seja, tudo vem das informações lembra aquela entrevista, conversa inicial com as pessoas? Estou dizendo isso para quem for ouvir aqui, né, da importância de usar os dados, não criar nada, usar os dados da organização, da prefeitura, do órgão público. Isso aí, Letícia, obrigado pela pergunta. Então, esse gráfico gigante, ele teve uma referência, né? Pode fechar aí, por favor. Ele teve uma referência, assim, não foi tirado da cabeça. Então, isso é bem importante. Hoje eu tive até uma reunião sobre isso, onde, durante a reunião, eu estava colocando que, além do cronograma físico, é importante fazer o levantamento do financeiro, né? Para a realidade de obra que a gente está trabalhando. Porque, às vezes, a pessoa, assim, acha que só o cronograma físico é importante, aí esquece da planilha financeira e esquece que, para fazer a planilha financeira, precisa do orçamento da obra, né? Então, se você não tiver com essas informações corretas, uma hora as coisas não se encaixam. Então, às vezes, a ansiedade de apresentar um cronograma sem o financeiro bate, dependendo da realidade, mas não tem problema apresentar um cronograma físico, desde que fique claro que o orçamento está sendo feito, que vai ser acrescentado a parte financeira dentro do cronograma, porque aí facilita essa integração de informações. Então, aqui o gráfico gigante foi feito um levantamento, e aqui à direita a gente tem a previsão, né, dessa
obra. A gente até simulou algumas coisas executadas aqui, percentual de avanço, mas esse aqui mostra e o importante, gente, esse cronograma está no formato online, então a nossa plataforma BitGo facilita isso. Vocês estão vendo, tudo que eu estou mostrando aqui nessa tela, está tudo online. Então, você pode acessar de qualquer lugar que você tiver. Você, seu cliente, pessoas da equipe. Se não for no momento de abrir para o cliente, né? Para a própria equipe já é um laboratório ali para alinhar as informações. E é isso. Letícia, caminhando para o final, você como uma fiscal de obra que é amada e não amada por tantos, né? Então, tantos da área que estão ali executando a obra. O que você tira de lição desse projeto da escola Professor Leles, utilizando alguns conceitos de BIM como incentivo? O que você diria para outras pessoas, assim, como incentivo de utilizar essa metodologia BIM em outras obras públicas, que a gente sabe dos desafios, né, de trabalhar com órgão público, né? Sim. Então, especificamente falando do Leles, né, que é uma obra estadual não, é uma obra municipal, mas o recurso é estadual, né, então a gente sempre tem que estar fazendo prestação de contas, enviando relatórios, né, para poder a gente prestar contas desse recurso, né, do que está saindo do recurso, e uma obra que se trata de ser um patrimônio histórico, né, então ela tem muitas partes, assim, delicadas. Quando se trata de obra pública, a gente tem que fazer muitas prestações de conta, e essas informações, esse levantamento de informações que vocês pegaram para a gente, que o sistema de vocês, né, geram, ajuda muito nessa questão, entendeu? De quando a gente vai fazer um relatório, quando vai fazer essa prestação de contas. Então, isso ajudou pra caramba, ajuda muito nessa situação. E, assim, como a obra Leles, ela é um patrimônio histórico, então a gente tem alguns cuidados lá, em relação às características do local, né, que são características únicas que a gente tem que tomar cuidado para não descaracterizar o espaço. Então, assim, do jeito que ele foi feito, a gente tem que permanecer até o final, inclusive a cor, né, eles fazem uma prospecção para poder ver qual cor que é a cor original, eles vão raspando até achar a cor original do edifício para poder estar repetindo, né, a mesma. Claro que a gente não utiliza da mesma técnica para poder não dar um falso original, né, que também é outro quesito que patrimônios históricos têm. Eu estou aprendendo muito com o Lelis, né, nesse sentido, né, porque eu acho que as únicas obras de patrimônio histórico que eu já peguei aqui dentro da cidade, né, para fiscalizar, foi o Lelis e foi também o Solar Miguel Simão. Também seria interessante vocês fazerem de lá. E são obras, assim, muito delicadas, né, muito delicadas e que demoram um tempo. Então, esse acompanhamento, assim, através desse sistema, é muito interessante, é muito bom. Ai, que bom, Letícia. Letícia, Flávia, você quer fazer alguma colocação antes dos grande finale? Não, só agradecer, eu achei muito bom, obrigado, Letícia, por sua disponibilidade, generosidade, vontade de avançar cada vez mais aí. Obrigado mesmo, e você resumiu bem, ou seja, o nosso lema, né, Paulo, que é acompanhante de obra com confiança e integridade. Quando a Letícia fala sobre prestação de contas, e todas as partes interessadas, está interferindo, todas as partes interessadas, a questão do patrimônio histórico, uma das partes interessadas são as futuras gerações, né? Quem vai vir e manter a integridade do patrimônio, isso é muito bom, muito bom. Sim. Os órgãos de prestação de contas, quem é a fonte de recursos, que é do Estado. Então, acho muito importante, pessoal, que às vezes a preocupação, o cuidado
que os gestores públicos, os servidores públicos, os prestadores de serviços, as empresas, os profissionais têm com a coisa pública, né? Isso é muito bom. Tem muita coisa boa e uma oportunidade como essa a gente está dando essa visibilidade, né? Obrigado, Letícia. Só agradecer. Letícia, Ana Paula, a Bitávio aí, toda a equipe envolvida também, que não está aqui. Obrigado. Letícia, eu quero te agradecer, trava aí seu microfone, por favor. Colocar a Habitável à disposição no que vocês precisarem, que tanto na Lelis como nos outros, e colocar à disposição, porque o objetivo da Habitável também, principalmente, é disseminar a metodologia BIM. A gente está nessa jornada aí de inovação, de software para engenharia, desde 99, então em 2013 que a gente começou a implementar, adaptar a nossa tecnologia para o BIM, e somos a primeira empresa da América Latina a fazer uma tecnologia própria, né? Primeira empresa brasileira da América Latina, e a gente ficou muito feliz de participar nesse projeto com vocês, de ser acolhido por você, pelo William, pelo Rodrigo, enfim, de estar na escola, os desafios, aí aí tem que ser um outro tema, né? Os desafios da mulher na obra, né, Letícia? Aí tem outras histórias, Nossa, né? Deus, Você lembra de uma história que a gente tem? Não sei se você lembra. Não lembro. Mas aí é outro tema, Ah, mas são muitas histórias, São muitas histórias. Mas eu fico feliz aqui da gente estar fazendo essa contribuição, que a gente está num momento histórico da implementação do BIM aqui no nosso estado do Espírito Santo, e ouso falar do Brasil, tá? Então, quero agradecer de verdade a sua generosidade, seu tempo, e dizer que a gente está à disposição, tá bom? Gente, eu que agradeço, tá? Obrigada pelo convite. Foi ótimo o bate-papo, adorei. Foi bom também para o meu aprendizado com esse negócio do UFC, que eu não sabia. E a palavra nova, que eu não conhecia. Mas foi muito bom o bate-papo. Gostei mesmo. Muito obrigada pelo convite, tá? E espero próximas vezes a gente estar junto aqui conversando. Joia. Obrigada, Letícia. Manda um grande abraço aí para todos aí da Prefeitura de Pode deixar. Obrigada, gente. Então, obrigado, e vai ter bons desdobramentos, não só para Alegre, mas a gente está junto com o pessoal de Aracruz, fruto da experiência de vocês, só para você ter ideia, de Aracruz. Já está dando frutos. Está dando frutos, a gente vai manter atualizado. Piúma. Né? Inclusive, a Alegre também vai estar dialogando com o Rodrigo, com o William, com a Kátia, com você também, para novos passos aí, tá bom? Show, ótimo. Obrigada, gente. Obrigado, Tchau, fica na paz. com Deus. Tchau. Com Deus aí, boa noite. Beijo, até mais.